seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. A gente está aqui numa versão pocket, na varanda do Copacabana Palace, recebendo amigos síndicos, fornecedores do mercado condominial para falar de condomínio. E hoje aqui eu estou me achando o Amaury Júnior, do lado dessa mulher maravilhosa, Edna Sávio, uma síndica aqui do Rio de Janeiro, que está se aventurando aí. Aventurando não, né? Está indo com bagagem cheia. Cheia e já com uma implantação em São Paulo. Está agora dominando São Paulo. Então, Edna, me conta como é que foi essa tua jornada aqui no Rio, até esse teu movimento de ir para São Paulo, fazer implantações. Conta aí para nossa audiência. Eu fui síndica quase 20 anos aqui no Rio. Comecei como síndica orgânica, como muitas síndicas começam como síndica orgânica, e passei a ser síndica de um condomínio grande, orgânica ainda, mas no outro mandato eu fui reeleita, aí eu comecei a me profissionalizar, comecei a estudar, comecei a fazer cursos, e passei realmente a ser síndica profissional e assumindo outros condomínios. Então, fiquei quase 6 anos nessa jornada. Comecei, meus primeiros condomínios foram... o incentivo inicial foi Café com Síndico, onde fui palestrante em vários eventos. E assim foi. Aí comecei estudando e batalhando e vivenciando, e sempre vendo muito o lado humano do condomínio. Porque o condomínio, você lida com pessoas. Essa que é a grande questão, eu acho. Todo síndico e síndica que senta aqui e começa falando dessa questão humana, é esse síndico que estuda, é esse síndico que muitas vezes estuda além das leis, além dos regimentos, além daquele dia a dia do condomínio. Ele estuda pessoas, né? Exatamente, porque o síndico, quando você fala para alguém, a pessoa te pergunta, você faz o quê? Você fala assim, eu sou síndico. Que horror! Eu jamais queria ser síndico, eu não gosto. Eu falei, mas o ser síndico é você, primeiro, você tem que gostar de pessoas. E você tem que tentar interpretar isso, entendeu? Da maneira mais suave possível. E fazer com que a pessoa se sinta bem, porque você mexe com o indivíduo e você mexe com o que é mais sagrado para ele, porque é a família e o patrimônio. Então você tem que ter esse contexto. E num condomínio você trabalha também com todos os funcionários. Então você tem uma empresa. Você é uma líder, né? Você é uma líder, você tem uma empresa. Então você tem que liderar os moradores dentro das expectativas que eles têm e tem que liderar os funcionários dentro das expectativas deles. E os fornecedores. E a você mesmo, né? Porque não é fácil. E a minha família. Verdade. Entendeu? Então você tem que ser uma pessoa multidisciplinar. Ter várias frentes. Eu tenho uma visão multidisciplinar com muitas frentes de trabalho. E eu, no condomínio especificamente, eu sempre falei o seguinte: o funcionário, eu sempre olhei com muito cuidado o funcionário. Porque para mim o funcionário é a ponta da lança. Sim. Tá? Quem vai estar no dia a dia com o morador é o funcionário. Então o funcionário que vai refletir o meu trabalho. Então se o funcionário o funcionário passa a maior parte da sua vida dentro do condomínio. Aí ele sai daquele condomínio lindo, maravilhoso e vai na casinha dele, quarto, sala, sem ter o que comer às vezes. Sim. Então você tem que ver. Essa é uma realidade. De muitos porteiros, de muitos faxineiros, né? Jardineiros. Exatamente. Então, você tem que conhecer um pouco mais a fundo aquele morador, aquele funcionário. Você tem que conhecer, ver o que ele precisa. Eu tive um caso específico que a funcionária pegou fogo na casa dela. Caramba. Como é que fica a cabeça dela, né? Como é que fica a cabeça dela? Cuidando de outros. Então, ela chegou, primeira coisa, um abraço carinhoso. Vamos lá, o que você precisa? Cotizar entre os moradores, dividir isso tudo, entendeu? E fazer com que o funcionário se sinta acolhido e abraçado. E isso faz toda a diferença para que o funcionário goste de onde está e faça um trabalho bem feito, tá? Esse é um ponto. O morador é você ter ouvidos para ele, você ouvir. Por isso que hoje em dia tão importante está a inteligência artificial,
você estudar, trazer a tecnologia para o condomínio que vai tirar a sobrecarga que você como síndico tem. Porque o síndico ele acaba se envolvendo em muitas áreas. Eu até brinco dizendo que o síndico ele tem um mar de conhecimento, mas com meio metro de profundidade. Sim, porque ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Então eu preciso da engenharia, Sim. entendeu? Para quando eu preciso analisar a minha fachada, está soltando Você tem que ter bons parceiros e bons fornecedores, exatamente, né? O jurídico, tem que ter um bom jurídico. Então, porque o síndico... Uma boa administradora, né? Para fazer toda a parte contábil. Bons fornecedores. E aí fazer essa junção de tudo. Então, eu digo... É um maestro, né? Você tirou... Eu ia falar exatamente essa palavra. O síndico é um maestro. Ele tem que reger ali a orquestra, né? Nós temos que ter a maestria para conseguir fazer o condomínio de uma maneira saudável, feliz, e que a pessoa se sinta feliz. E com isso, você consegue fazer com que o seu condomínio valorize, esteja sempre bonito, cheiroso, aquela energia positiva. Quando você entra num ambiente onde não está bem, você não está com uma energia boa, não está com uma energia boa. Agora, entra num condomínio onde tudo gira harmonicamente. É gostoso, né? É bom de estar, muito gostoso. Né? Então, e você foi para São Paulo, nos deixou aqui no Rio. Isso. Mas me conta, assim, quanto tempo você está lá em São Paulo? Eu estou em São Paulo há 9 meses. 9 meses. O que você destaca assim, de diferente? Quais as diferenças do mercado aqui do Rio para o mercado de São Paulo? São Paulo capital, né? São Paulo capital. Eu moro no Morumbi. A grande diferença, eu acho que São Paulo, o grau de exigência é maior. Em tudo, né? Em tudo. O grau de exigência é maior. Então, você tem que estar mais atualizado, até porque São Paulo te oferece muitas possibilidades. E é um mercado, e o paulista ele é muito mais exigente. Ele é muito mais sério, o carioca é mais descontraído, entendeu? Não que ele não cobre também. Sim, mais descolado, mas né? Ele é mais descontraído, ele tem um jeito mais flexível. O paulista não, o paulista é mais sério, mais compenetrado, mais exigente, então, porque paga mais, entendeu? Esse é um ponto importantíssimo. Ele paga mais, então ele cobra mais, entendeu? Então eu acho... Ele entende a diferença entre preço e valor, né? Isso completamente, ele entende a diferença entre preço e valor, porque não é o preço em si, ele fala, não estou questionando quanto é que eu estou pagando, eu quero, entendeu? Sim. Eu não estou questionando se essa empresa cobra isso e essa custa isso. Eu quero os diferenciais, eu quero os benefícios reais. Exatamente. Né? Eu quero ter um suporte, eu quero ter uma empresa, um fornecimento consultivo, né? Exatamente. Muitas vezes, que te antecipa dos problemas. Exatamente, antecipa os problemas. Eu quero ter uma garantia disso que você vai dar. Qual é a garantia que esse serviço vai sair? E essa empresa vai me entregar isso tudo. Outra coisa que se questiona muito, qual vai ser o lastro dessa empresa? Esses funcionários que vão trabalhar aqui. Então, quer dizer, esse jeitinho que aqui no Rio de Janeiro muitas vezes a gente faz de maneira errada, mas às vezes a gente faz, não, contrata e faz um RPA, paga assim, entendeu? Não, lá a gente não tem esse... E você sabe que quando a gente fala da Franca, eu falo muito disso, né? Sobre o lastro financeiro, o lastro olhando para esse cuidado, né, da mão de obra. Exatamente. Que pode se tornar um problema para o condomínio. E às vezes tem síndicos que não entendem que isso é um diferencial, né? Eles acabam olhando muito para o preço, então contratam um empreiteiro, muitas vezes não tem um engenheiro ali acompanhando a obra, não tem seguro, o funcionário não é registrado, né? É uma empresa que não tem uma capacidade financeira para absorver uma garantia, por exemplo, que é algo que acontece na construção civil. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente fala desses diferenciais que as empresas que são realmente especializadas e querem trabalhar para potencializar o mercado, elas têm que estar corretas. Exatamente. Não é isso?
E às vezes isso não é um diferencial. O cara não entende. O diferencial para ele é preço só. E aí não dá para competir com preço. Porque eu não posso competir com uma empresa ali que não tem funcionários registrados se eu tenho todos os meus registrados. Eu não posso competir com uma empresa que não tem um engenheiro que acompanha a obra se eu tenho engenheiro em todas as minhas obras. Né? Se a gente tem seguro, se a gente tem mais de 17 anos no mercado, a gente já passou aí ciclos de garantias, né? Então eu sei exatamente o que é passar por uma garantia. Agora, uma empresa que não tem lastro, não tem capacidade técnica, muitas vezes vai fazer a obra, vai receber até num valor um valor menor, porém não vai ter a capacidade se acontecer algum problema, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande diferença entre Rio e São Paulo. Eu acho que o Rio de Janeiro está caminhando a passos largos. E aqui também agora tem um investimento muito grande de conhecimento, né? Exato. Não só os eventos, mas muitas empresas compartilham conhecimento. As empresas estão começando, as empresas que são do mercado condominial e que querem potencializar esse mercado, elas têm essa preocupação de conservar esse mercado saudável. Exato. Não é? Assim, aqui, eu acho que o aventureiro do condomínio está cada vez mais afastado. O condomínio hoje é uma empresa, ele tem que ser tratado. Às vezes muito maior do que muita empresa, com receita muito maior. Com receitas muito maiores do que empresas. E está se profissionalizando e o mercado está sentindo isso. Então, o síndico orgânico, eu comecei como síndico orgânico. Se o síndico, assim, um conselho fosse, mas um conselho que eu daria seria o seguinte: se o síndico hoje está no seu prédio, ali no Recreio, um prédio de 3 andares, pequenininho, e gosta disso, se profissionalize, tem tantos eventos bons para se profissionalizar. Tem tantos grupos, né, também de síndicos que podem ajudar, podem compartilhar conhecimento. Exatamente. Né? E para que o mercado do Rio de Janeiro também cresça tanto quanto o mercado de São Paulo. Esse é o nosso desejo. E eu quero te agradecer, Edna, pela parceria de sempre, por ser essa síndica que é tão admirada no mercado condominial, que eu particularmente tenho um carinho profundo e uma admiração, e por estar aqui com a gente no Franco Conecta. Muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Você viu crescer, né, o Franco Conecta? Vi crescer o Franco Conecta e vi assim, você abraçar o W Condo com todo carinho. E eu sou extremamente grata ao W Condo, porque o ano passado, uma pequena historinha aqui, o ano passado, na Expo Síndico do ano passado, lá no Vivo Rio, eu cheguei dizendo que estava me aposentando. Verdade! Eu lembro disso. Entendeu? Que eu estava mudando para São Paulo. Eu olhei aquela mulher potente e falei, não, gente, essa mulher não pode... se aposentar. Na realidade, a minha mudança para São Paulo foi por motivos particulares. Familiares, né? Querer ficar perto da filha, da neta. Então, eu passei todos os meus condomínios, né? Passei para outros síndicos de confiança, todos os meus condomínios, e estava indo para São Paulo sem pretensão nenhuma. Um ano depois, me conta como é que está a tua vida. Minha vida está maravilhosa. Estou frequentando muitos eventos em São Paulo. Muito feliz. Já estou com essa implantação, né? A implantação na Vila Madalena, que é o bairro boêmio. O bairro boêmio de São Paulo. Muito feliz. Nosso condomínio deve estar sendo, as chaves vão ser entregues agora em janeiro. Já estamos com a CEL, que também é uma outra... É uma administradora de São Paulo maravilhosa também, que vai estar com a gente aqui no podcast. Então, e aí eu estou muito feliz, entendeu? E muito agradecida ao W Condo também, que me abraçou lá em São Paulo. As meninas de São Paulo... Então vamos chamar as mulheres que estão nos ouvindo para participar do W Condo? Se você é mulher do setor condominial, você está aí se sentindo sozinha, sentindo que você precisa de um apoio, de um grupo de network, para você se conectar, para trocar, vou colocar aqui o link do W Condo, que é o grupo de mulheres do setor condominial. E assim, muito mais do que fazer negócios, a gente se conecta, a gente se cura
Exatamente. Não é verdade? A gente se conecta, a gente se cura, a gente chora junto, a gente ri Verdade. junto, a gente toma aguinha de princesa junto. Ai, maravilhosa. E você não precisa mais estar sozinha. Vem com a gente, vem pelo WCOM. Vem que você não vai se arrepender. Tchau, tchau. Beijo.